Quero ver quem é que sabe a Bíblia aí. Vamos lá. Igreja de Filadélfia, aleluia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Isso aqui é arrebatamento. Porta aberta no céu, que ninguém pode fechar. E aí ele diz assim, que tens pouca força. Essa palavra aqui, força, é dínamo, dunamis, dinamite. É poder sobrenatural. Dínamo do Espírito. Tens pouco dínamo, pouca força, né? Tens pouca força, tens pouco sobrenatural. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. E saibam que eu te amo. Isso vai acontecer com os incrédulos que vão atravessar a rua e virão aqui para ver os amados do Senhor. Diga para o teu vizinho aí, trata de comprar uns cosméticos, porque vão vir para ver a amada do Senhor. Mas compra os cosméticos de Deus, colírio para que você veja, né? Ouro refinado no Senhor. Não vai comprar cosméticos humanos, porque não é essa a beleza que virão ver, mas sim o fulgor, o resplandecer dos amados do Senhor, amém? Aleluia. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Diga para o teu vizinho aí, não tema. Você é guardado do Senhor. Aleluia. Tanto faz se Coreia, se Estados Unidos, se China, se Rússia possam arvorar as suas bandeiras e atacar, guerrear, não importa. Guardamos a palavra do Senhor e perseveramos nele. Então, Ele nos guardará na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E ela é para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aleluia. É tempo de definição entre os que são noiva e os que não. Os que lavaram as suas vestes e os que não. Os que creem de todo o coração e porque creram, tomaram o arado, puseram as mãos no arado e começaram a trabalhar. Ouça só, você quer um termômetro bem acurado de tua conversão a Cristo? Você trabalha para Ele? Ou você só crê? Esse é um termômetro muito importante. Porque aqueles que crerem de todo o coração e são noiva do Cordeiro, eles põem a mão no arado e começam a trabalhar para Cristo. Porque nós fomos feitos escravos de Cristo. Diga aí para o teu vizinho, você achou que você era livre? Você é escravo. Né? Os que eram escravos do mundo, Jesus os libertou da escravidão para serem livres. E os que eram livres nesse mundo, Jesus os libertou da escravidão do mundo para eles se tornarem escravos de Cristo. Estão comigo? Um termômetro tremendo sobre a nossa conversão de todo o coração, nosso amor por Cristo e nossa entrega, nossa santificação como noiva. Eu trabalho para Ele.
Eu faço algo para Cristo? Ou não? Eu passo o meu dia, um dia após o outro, e eu creio nele, e estou salvo e pronto, acabou, não me comprometam mais, já deu. Isso é muito complicado, porque a fé sem obras, ela é morta, morta. Não adianta fazer um monte de obras sem fé, mas não adianta declarar que crê e não fazer obra alguma, porque a fé sem obras é morta. Então, é um grande termômetro. Quero ler um texto com vocês. Hoje nós vamos orar e Deus vai fazer milagre aqui entre nós. Começamos o ano, a semana retrasada, eu colocando para vocês essa situação de tempos em que a noiva, ela vai ser preparada, limpa. Deus está curando a sua noiva. E Deus está trabalhando nela para que ela possa ser fogo consumidor, fulgurosa, que possa ser vista do mundo, a noiva de Cristo. Ele está trabalhando na sua noiva. E vivemos dias em que é preciso ter o sobrenatural entre nós. Está acabando o tempo em que a gente consegue viver com os nossos recursos, de forma natural. Já não dá mais. Agora vai ter que ser no joelho no chão, na oração, na dependência, nos decretos do que a palavra fala a nosso respeito, em tomar posse daquilo que a palavra fala a nosso respeito, porque se você não tomar, se você não decretar, se você não batalhar, você vai ver os recursos naturais sendo escasseados, sumirem, e você não vai poder fazer nada. E na nossa força, os dias vão ser impossíveis. Mas Deus quer formar uma noiva poderosa, que em dias impossíveis ela faz ser possível. Viver uma vida cristã sobrenatural. Essa é a vida que Jesus quer que eu e você vivamos. Ela é aventureira, não é chata. Você está chateado com a vida cristã? Experimenta servir o Senhor. Vai lá, põe a mão no arado. Você vai ver a aventura que vira. Aleluia. Mateus 11:4 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. E o que é que eles foram contar a João? O que é que Jesus mandou contar? Os cegos vêm, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Houve um tempo em que a igreja de Filadélfia tinha pouco dunamis, pouca força. E depois que Jesus subiu e veio a igreja do primeiro século, que tinha dentro dela um ímpeto de morrer por Cristo. Muitos foram martirizados. A igreja de Esmirna é uma erva que quando ela é espremida, ela exala um cheiro agradável. E a primeira igreja em Esmirna, ela foi espremida, ela foi morta. Eles foram lançados aos leões, foram mortos, queimados, por causa do nome de Jesus. E ela exalava esse odor maravilhoso. E eram muitos os sinais e os prodígios. Não existia a tecnologia onde o homem moderno se baseia. Existia, dependo do Senhor, dependo de Jesus. Dependo integralmente dele. E então, Jesus manda dizer a João que está preso e não está vendo o que está acontecendo. Diga para o teu vizinho aí, trata de sair de trás das grades. Diga para ele, trata de sair de trás das grades. E vem ver o que está acontecendo. Vem comigo ver o que está acontecendo. Porque João Batista esmoreceu. Começou a ficar sozinho com a sua mente que o atrapalhava. E ele só pensava. E então, ele manda os discípulos perguntarem a Jesus, é você mesmo? Ele tinha batizado Jesus.
ele tinha visto o céu se abrir e o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre Jesus. E ele tinha ouvido do Pai que sobre aquele a quem você vir descer o Espírito Santo, esse é o Messias, o ungido. Ele viu isso tudo. Mas aí ele foi para longe dos irmãos. Ele foi para o MSI. Ele entrou para o MSI. Movimento Sem Igreja. Já viram? Muita gente tem aderido ao MSI, Movimento Sem Igreja, que é assim: vocês vão lá na igreja, eu não aguento mais aquilo lá, é sempre a mesma coisa, eu já estou lá há 30 anos, esquece igreja. Igreja é aquela coisa de irmão com rixa contra irmão e não sei o quê, aquele monte de gente querendo passar rasteira no outro, aquela chatice. Não aguento mais igreja, eu vou ficar em casa. Eu assisto o culto pela televisão, dou dízimo pelo Visa, débito. Estou aqui sossegado na minha, não quero confusão para o meu lado, não vou. Movimento Sem Igreja. Esses, eles não são igreja. Acham que são, mas não são, porque você não consegue ser igreja longe da igreja. E nós somos a igreja aqui. Por isso que eu te aguento, por isso que eu te suporto, por isso que eu te tolero. De todo o meu coração eu te tolero. Eu venho e tento animar, tento corrigir, tento levantar, tento de todas as formas confortar, consolar. E todos os que são igreja fazem isso. E não importa se, já esgotei, tá? Não aguento mais. Não existe isso. Não, só vai parar quando a gente chegar no céu. Jesus vai continuar usando a sua igreja para fazer ela mesma crescer, e ser curada, e brilhar, e ser noiva. E nós temos que estar junto, dando suporte. Pois é, João Batista na marra, ele entrou para o MSI, Movimento Sem Igreja, porque ele foi para a prisão. E lá ele não viu o que estava acontecendo. E quando você não está em contato com o que está acontecendo, ou quando você não está sendo usado para fazer acontecer, porque isso é o que Jesus espera de nós, que a gente seja usado para fazer acontecer. Porque se você é ouvinte, só assiste o que acontece e não é usado para fazer acontecer, põe as barbas de molho, porque Jesus está voltando aí e Deus é que sabe, Ele que sonda os corações. Eu só vejo as aparências. Nós aqui olhamos, vemos as aparências. Jesus sonda o nosso coração. Mas é importante que a gente esteja em contato e sendo o veículo que Deus usa para fazer acontecer. E é para fazer acontecer o quê? O que é que foram contar para João que estava isolado? Os cegos vêm. Os coxos andam, os leprosos são limpos, purificados, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E os pobres, aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Quer dizer, Deus está aqui mostrando que quando alguém está isolado, está incrédulo, está em dúvida, será que é ele? Será que esse é o caminho? O que é que tem que ser mostrado para essa pessoa que está em dúvida e ficou isolado e não está vendo? O que é que tem que ser mostrado? O milagre, o milagre, o milagre. Deus fez um monte de milagres, desde o início, até hoje faz, que é para ficar evidente aos olhos de todos que Ele continua sendo o mesmo e não muda. Ele é o Deus do milagre. Está em dúvida? Tem que ver um milagre. Eu já vi um monte de milagre. Um monte. Mas ao longo do nosso tempo com Cristo, a gente também aprende algumas lições. Uma vez eu tocava no louvor da igreja que eu comecei a minha vida cristã, a igreja Vida Nova, em Osasco. Era uma igreja, acabou de abrir, e eu tocava violão. E enquanto eu tocava violão lá, Deus falou comigo sobre uma irmã que
usava uma bengala numa mão só e manquitolava de uma perna. Ela se chamava Neide, e eu me lembro do nome dela até hoje por causa que é o nome da minha mãe. E a dona Neide entrou, enquanto ela vinha pela fila andando e a gente estava tocando violão lá, Deus falou comigo. Diga para o teu vizinho aí, Deus fala por telepatia. Viu? Como é que Deus fala contigo, pastor? É telepatia. Você escuta a voz de Deus aqui dentro. Não é aqui, é lá dentro. Ele fala e por telepatia você fala, oh, Deus está falando. E eu estava lá tocando violão e me veio aquela telepatia que Deus falou assim para mim, vai lá que eu quero curar aquela mulher. Ora por ela que eu quero curar aquela mulher. E eu fui seco. Falei, não, mas isso aqui só pode ser Deus. É Deus. Eu falei com o pastor, pastor, Deus me falou aqui enquanto a gente estava no louvor que Ele quer curar aquela dona Neide ali. E Ele falou, me deu o microfone. Eu falei, eu mereço. Dona Neide, eu estava aqui tocando e Deus falou para mim que quer curar a senhora. Vem cá que nós vamos orar pela senhora. Ela veio. E aí nós oramos por ela. E oramos, e oramos, e oramos, e oramos. E a mulher, não aconteceu nada com ela. E aí, eu fui conversar com ela depois. E ela disse, não pastor, sabe o que é? Eu não quero ser curada. Porque eu estava afastada do Senhor e da igreja e de todos os caminhos de Deus. E Ele me fez participar de um acidente tão grave que me quebrou. E eu sou hoje como Jacó. Deus tocou na minha coxa e esse meu manquitolar aqui me faz lembrar de onde Ele me tirou. E eu não quero ser curada. Isso aqui é que me faz ficar aqui na igreja. Eu falei, irmã, eu entendo o seu ponto de vista, mas o que eu escutei foi que Deus falou que Ele queria te curar. E você não quer. Então você não vai ser. E eu aprendi uma lição. Eu aprendi uma lição com Cristo, de escutar tantas vezes que Jesus fez o milagre para que as pessoas possam ver e crer. E assim, ele chega e tem um cego. E o cego diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus manda chamar o homem. E aí o homem chega e ele fala, que queres que te faça? Eu falei, meu Deus, mas será que Jesus não pensa? O cara é cego, você não está vendo que ele é cego? Né? Isso foi o que eu fiz. Eu falei, você não está vendo que a mulher manca? Né? Vamos curá-la. E fui com tudo. Mas Jesus, que é mais esperto do que eu, pergunta para o cego, o que queres que te faça? E o cego diz, eu quero ver. Aí Jesus falou, pronto. Então nós estamos de acordo, pode ver. E ele viu. Aleluia. Por quê? Porque se você não quer, se você não crê, se você não permite, Deus não toca na tua vida. Não vai fazer nada. Por isso Jesus, sabido, não tonto que nem eu, pergunta para o cego, o que você quer que eu te faça? Eu acredito que o Pedro, Tiago e João, que estavam ali do lado, né, fala, pô, mas o que você quer que eu te faça? Será que esse cara não está vendo que o nego é cego? Mas Jesus precisava de uma homologação, de uma autorização para tocar a vida dele. Eu quero ver. João, nós estamos aí em Mateus, pula para João, capítulo 2. João 2, 11. Assim, deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele.
Por que os discípulos creram? Por quê? O que aconteceu em Caná da Galileia? Ele transformou água em vinho no casamento, lá em Caná da Galileia. E aí o texto declara, ele começou ali. E aí os seus discípulos creram nele. Porque você, além de ouvir o que eu digo e crer em mim, a respeito do que eu dou testemunho do Senhor da glória, você tem que ver. Os discípulos viram e creram nele. Mais bem-aventurado é crer sem ver nada, do que vendo, crer. Muito mais bem-aventurado. Mas, meu amigo, nós não estamos assim também tão interessados em ser bem-aventurado. Nós queremos é ver. Porque quando a gente vê, aí é fato, não tem jeito, está na minha cara, e ninguém pode dizer que não. Na Amazônia, eu vi uma menina morta, depois de apanhar muito, depois da gente tentar de todas as maneiras fazê-la voltar à vida, ela tomou todos os remédios que tinha na casa e morreu, está gelada, dura, roxa, sem respiração, sem batimento. Eu não sou médico para atestar um óbito, mas ficamos lá 3 horas com a mulher dura, eu não conseguia abrir o braço dela, estava rígida. Não tinha jeito, tinha morrido há horas. Depois que nós desistimos de gritar e clamar e chamar e decretar e deixamos a mulher na cama ali num beliche, ela estava na parte de baixo ali. Depois de uns 40 minutos que a gente estava ali sem saber mais o que fazer, e vamos esperar amanhecer, que estava quase amanhecendo, a mulher vomitou a 3 metros de distância e cuspiu tudo que ela tinha comido de remédio e voltou à vida. Então, ninguém me contou. Eu, o pastor Marcos e o Jorge Sazaki vimos a mulher ressuscitar. Estava dura. Foi tão impactante que ela tentou se matar porque o pai do namorado era sanfoneiro na igreja católica e não deixava o filho namorar com ela. E ela era crente. Então ela foi se matar. Foi tão impactante que o pai do namorado não só casou o filho com ela, o filho virou pastor junto com ela, e o pai dele toca sanfona na igreja evangélica. Aleluia. Creu, porque viu. Os pais da menina entregaram ela morta para nós. Tudo o que acontece lá no meio do mato, na Amazônia, é problema do pastor. Não tem um médico, não tem advogado, não tem. Vão leva para o pastor. E aí, pastor? E o que a gente pode fazer? Tem que ser no sobrenatural. Tem que orar. Tem que deixar acontecer o sobrenatural de Deus. Para que vendo, creiam. E os discípulos de Jesus viram e creram nele. João 3:2 diz assim: Este foi ter com Jesus de noite. Disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Sabe o que Deus espera de nós? É que alguém possa ver os sinais que a gente faz e declarar: não dá para ele fazer esse sinal se Deus não estiver com ele. E crer. Nós temos que fazer os sinais. Jesus, antes de subir, soprou o seu espírito sobre os seus discípulos e os enviou. E ele disse: obras maiores do que eu vocês vão fazer. E é para que os que vêm creiam e digam: não dá para ele fazer um sinal desse tamanho se não for Deus com ele. Amém? João 7:31
declara assim: contudo, muitos da multidão creram nele e diziam: será que o Cristo, quando vier, fará mais sinais do que este tem feito? Estavam vendo Jesus fazendo sinais, e sinais, e sinais, e sinais, e muitos creram nele. E eles perguntavam: será que quando vier o Messias, vai fazer mais sinais do que esse aqui que nós estamos vendo? E aí eles dizem: não, então ele é o Messias. Porque não tem como vir mais um para fazer mais sinais do que nós já estamos vendo. Ele fez os sinais, então ele é o Messias. Então hoje, gente, nós temos que mostrar os sinais e o povo inteiro declarar: o Messias vive neles, habita neles, está neles, e crerem. João 10, 25. Oh, Senhor, me ajuda aqui. Me ajuda, Pai. Jesus 10, 25 diz assim: respondeu-lhes Jesus: eu já vou-lo disse, eu já disse para vocês, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas dão testemunho de mim. É para ter obras que dão testemunho. Dão testemunho de que foi Deus que te enviou. Versículo 38, aí na frente. Mas se as faço, embora não me creiais a mim, credes nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Então Jesus está dizendo que Ele está no Pai, o Pai está nele. Amém? E se você não acredita nisso que eu estou te falando, que eu estou no Pai e o Pai em mim, acredita pelo menos no que você está vendo, nas obras que eu estou fazendo. Acredita, porque elas dão testemunho de que o Pai está em mim. E quando a gente chega lá em João 17, a oração de Jesus é que Jesus possa estar em nós, e o Pai nele, e Ele em nós. E assim como eu e o Pai somos um, também nós sejamos um com eles. De sorte que hoje, se você tem dificuldade em que alguém creia no que você fala, mostra para ele que Deus está em você. Mostra. Ai, pastor, mas me dá até dor de barriga. Não vai dar certo esse negócio. Eu não sei fazer milagre. Mas é claro que você não sabe fazer milagre. Nem eu também. Não é para você fazer. Mas é para você obedecer o que Jesus disse. Vai lá, impõe a mão nele e ora para ele ficar curado. Eu é que vou fazer. E creia que quando você ora para ele ficar curado, eu vou curar. Creia. Porque ele está em nós. Eu fui com tudo em cima daquela mulher. Vai curar. A minha única senão foi que eu não perguntei para ela se ela queria ser curada. Aí ela disse: não quero ser curada de jeito nenhum. Isso aqui é para minha memória. Eu sou como Jacó. Eu falei: meu Deus. Sabe o que aconteceu depois? Cada vez que eu vou ministrar alguém, eu falo: o que você quer comigo? O que você quer com Deus? Eu quero isso, isso, isso. Você quer? Quero. Então tá, vamos orar. Porque não dá para você pagar um mico desse, né? Você orar por alguém que não quer receber. Não dá. João 20, 30. João 20, versículo 30. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Fez um monte de outras coisas, que encheria livros e livros e livros. Mas estes que estão registrados aqui, estão para que você creia. Por último, Atos 8, versículo 6. Atos 8, 6 diz assim: as multidões escutavam
unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que operava. Quem era o Filipe? Era um dos apóstolos? O que fazia o Filipe? Ele era diácono, gente. O Filipe era diácono. E Deus o levantou, porque os diáconos eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Filipe, vocês sabem a história, ele deixou toda essa multidão que estava ouvindo e vendo os sinais que eram feitos através dele. E ele foi correndo atrás de uma carruagem, num caminho, onde estava um eunuco, mordomo da rainha da Etiópia, de Candace, rainha da Etiópia. E o eunuco que viajava dentro da carroça, ele lia as escrituras em Isaías. E Filipe corria junto com os cavalos, na carroça. E ele dizia, você entende o que está lendo? E o eunuco falou, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Aí o Filipe pulou dentro da carroça. Explicou tudo para o eunuco. Explicou tanto que o eunuco disse assim, tem água ali, ó. Que impede que eu seja batizado ali naquelas águas agora? Ele falou nada, se crer do teu coração é lícito. Desceu, batizou o eunuco. E o que aconteceu com ele? Foi arrebatado. Sumiu diante dos olhos do eunuco. E Deus o transladou. Foi aparecer em outro lugar. Uma vez eu fui pregar em Porto Rico, que continua no escuro lá, viu? Depois daquela baita tempestade, metade da ilha de Porto Rico foi devastada e continua no escuro. Mas eu fui pregar lá com o Sidney Stair. E ele me deu testemunho de que ele estava andando pela ilha e ele começou a sua estrada de 4 horas e ele estava dirigindo. Deu um apagão nele, mas não foi epilepsia não, viu? Ele simplesmente piscou. E quando ele viu, ele estava a 5 minutos da casa dele. Tinha passado quase 4 horas. E ele falou, meu Deus do céu, como é que eu cheguei aqui? E dá testemunho disso. De que ele está dirigindo, piscou e andou 4 horas de carro e não existiram as 4 horas. Ele já estava em casa. Alguns aqui estão assim no coração. Ei, pastor, vai. Tá bom. E a Bíblia diz assim para você, não sejais incrédulos, porém crentes. Porque se obras maiores faremos, né, Jesus não foi trasladado, desapareceu daqui, apareceu ali. Mas Filipe foi. E eu trouxe o exemplo de Filipe lá em Atos, que é para isso se estender para nós. Foi transferido de Jesus e continua em nós, na diaconia da igreja, com qualquer um que possa estar sendo usado para que creiam, para que sejam curados, para que sejam objeto do milagre do Senhor, e maiores ainda, muitos sinais poderosos. Mas o Senhor declara para nós assim, eu sei das tuas obras, que você tem pouco dunamis, pouco poder para fazer o sobrenatural. Mas vocês não negam o meu nome, né? Guardam a palavra, não negam o meu nome. Só que o que acontece aí, gente, é que as pessoas não veem Jesus operando através de nós e não creem nele. Por isso hoje, o que Deus me disse para fazer é mostrá-lo. Mostrá-lo. Cada um de nós aqui tem que mostrar Jesus. Você está chegando, você pode receber o milagre. Você já está aqui, você pode ser instrumento, um Filipe da vida para transferir o milagre. Mas é tempo de milagre.
Agora a noiva vai ser usada milagrosamente para que nos últimos dias o avivamento final que vem para buscar quem está perdido floresça. Muitos sejam achados, muitos se acheguem ao Senhor. Diga para o teu vizinho aí, muitos vão se achegar ao Senhor por tua causa. Diga, trata de usar os teus pés. Trata de usar as tuas mãos. O Senhor irá contigo para fazer sinais e prodígios e maravilhas. Aleluia. Amém? Então agora vem uma parte difícil aqui do nosso culto, que em nome de Jesus vai ser fácil. Que é assim, pastor, eu já estou na igreja há 30 anos, eu já vi de tudo, já sei como é que é, e já oraram por mim 100 vezes, continua lá o negócio, não sai dali. Ih, pastor, já oraram, eu já fui aqui, eu até um dia fui lá, ver se o cara me abanava com o chapéu dele para ver se eu ficava bom, mas não aconteceu nada, pastor, eu estou aqui, continuo doendo. Ah, pastor, não é fácil. Pois é, amado, veja só, se você permitir, se você crer, se você estiver na dependência do Senhor, se porque todos os médicos do Einstein e do Sírio juntos não conseguiram nada até agora, você tem que deixar Jesus agir. Você tem que permitir que a oração da fé cure o enfermo. Você tem que deixar impor mãos. Você tem que insistir dizendo, agora é o meu dia, agora chegou. Eu não me dobro a essa condição minha. Eu não me dobro a essa condição. Eu quero o milagre. Já oraram para eu deixar de ser daltônico? Meia dúzia de vezes. Grandes homens de Deus, Randy Clark, pôs a mão em mim. Veja as cores em nome de Jesus. Por uma genética, o meu sensor de cor é 10% do teu sensor de cor. Então eu não consigo. Mas Jesus consegue. Ele pode fazer o meu sensor de cor lá dentro do meu olho crescer e ficar do tamanho natural, normal. Assim, ó, pim. Ainda não aconteceu, mas eu creio que pode. Então, quando alguém é tocado e diz, olha, Deus está me falando aqui que quer curar os olhos de alguém. Eu falei, é o meu. Vamos lá. Me apresento. Sem hesitar. Mesmo eu tendo 30 anos aqui, e já visto de tudo, e já tendo sido orado, eu também recebi oração pela minha hérnia de disco aqui, e ela já não dói faz tempo agora, eu nem lembro que eu tenho hérnia de disco. Eu agora jogo, eu fui 10 dias para a praia, obrigado, viu? Me deixaram descansar, glória a Deus. Do dia 8 ao dia 18 eu estive na praia, eu joguei 10 dias, 8 dias joguei tênis. Forte, não é fraco não, é forte. Pergunta para ele ali, a minha pancada é legal. Forte. Não tem problema, minhas calças estão um pouco curtas, né? Aleluia. Não sinto mais nada. Mas oraram por mim, e oraram de novo, e eu continuava com dor aqui. Fisgava, e oraram de novo, e oraram, agora não sinto nem fisgar, não dói nada mais. Então vamos orar.